Boa tarde, meu povo. Boa tarde, você que está aqui, ó, nos aguardando para nós começarmos o nosso Metanoia dessa semana. Quero já acolher Padre Douglas, sua bênção. Deus abençoe, Thierry. Deus abençoe todos que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos, viu? E ó, já deixa aí seu like, já bota aí o nome de quem você quer que esteja com a gente nessa live, compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal, de novo, te convido a fazer parte aqui dessa obra, sendo inscrito também no nosso canal, nos ajudando a evangelizar, para que este conteúdo que a gente compartilha aqui com vocês também seja compartilhado através da sua vida com outra pessoa. Então, sem mais delongas, vamos aí começar com a nossa vinheta. E olha, nós temos um tema muito especial hoje. Vamos falar sobre o martírio. E aí eu já quero começar aqui. O Padre Douglas, assim que ele chegou, eu falei, Padre, a gente já tem pergunta para responder. E com certeza, uma das primeiras perguntas que a gente faz é realmente deixa eu já pegar aqui que alguém perguntou. Foi o Carlão que perguntou? Isso. Carlão, boa tarde, Deus te abençoe, viu? E ele pergunta aqui o que é o martírio. Acho que é uma ótima forma de perguntar, né, Padre, para a gente falar do nosso tema nessa tarde. A vida cristã, ela passa por etapas. Isso sempre, quando o cristianismo começou, se compreendia essas etapas, bem escalonadas, né? Uma após a outra. A primeira etapa é o querigma, que é o anúncio, quando você recebe o evangelho. Ao receber o querigma, você passa pela liturgia, que é o batismo e os sacramentos. Então, querigma, liturgia. A liturgia te insere numa koinonia, né? Ou seja, a comunidade cristã. E vivendo a liturgia e a koinonia, o cristão ele vai praticar duas coisas. A diaconia, que é o serviço à humanidade, e a martiria. Tá? A martiria está aqui. Martírio é a palavra grega, que vem daí, martiria, e significa testemunho. Então, ao pé da letra, a palavra martírio significa isso. Imediatamente não significa morrer. Significa, em primeiro lugar, testemunhar. Às vezes, esse testemunho leva à morte. Por isso a gente já associa martírio com sofrimento, morte. E às vezes a gente até carrega um pouco essa palavra de forma pejorativa. Ai, meu Deus, que martírio, para dizer que é uma coisa horrível, né? Uma desgraça. Enfim, é um uso popular, mas não é um uso cristão da palavra. Martírio, acima de tudo, é testemunho. Entendendo isso, a gente já entende que, na realidade, todo cristão é mártir. Chamado a ser mártir. Porque onde quer que eu esteja, onde quer que nós estejamos, nós precisamos testemunhar. A fé que nós cremos, aquela recebida no querigma, vivida na liturgia, ela passa assim, ela exala dos nossos poros. Não tem como. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Vós sois uma carta viva de Cristo, escrita com o nosso ministério, ele falando dele, porque ele fundou a comunidade, e com o Espírito de Deus nos vossos corações. Porque tinha lá uma querela
Pra você ver como essa querela é antiga. Ainda hoje existe em alguns setores da igreja. Eles queriam cartas de recomendação para ver se os cristãos de Corinto podiam pregar em outros lugares. Então tinha essas coisas. E aí Paulo acha isso um absurdo. E aí ele fala, vós sois a carta, a nossa carta. A carta de recomendação. Ou seja, quem ler a vossa vida verá que o nosso ministério é autêntico. Porque vocês mostram com a vida de vocês. Isso se aplica a todo cristão. Todo cristão é uma carta viva de Cristo. Um testemunho ambulante. Um testemunho andando. Nas palavras, nos gestos, indo mais fundo ainda, nas escolhas que faz, nos comportamentos que tem. Me lembrei agora de um documento antigo da igreja, chama Carta a Diogneto. Diogneto era um senador romano, pagão, e ele encomenda a não me lembro se é um secretário, alguém que pesquisasse a vida dos cristãos, porque eles estavam virando moda, né? Tava todo mundo ouvindo falar dos tais cristãos, que eram proibidos no Império, e Diogneto queria entender o que eram esse povo, o que eles tinham de diferente. E aí é escrita essa carta a Diogneto. Foi feita a pesquisa e ali fala, olha, esses cristãos que estão começando agora aí, estou falando lá do século I, século I para o II. Esses cristãos, eles não diferem de nós, assim, muita coisa. Eles se casam, eles têm família. Só que tem umas coisas neles que são muito diferentes. Primeiro é que é engraçado que eles se comportam como estrangeiros onde quer que eles morem. Mesmo que eles morem na cidade natal deles, eles se comportam como se não fossem daquele lugar. O tempo todo eles se comportam como se estivessem fora de casa. Engraçado que essa palavra fora de casa em grego é paroikia, né? Oikia é casa, paroikia é fora de casa. É de onde vem paróquia. Paróquia é o lugar dos que estão fora de casa. Nossa casa é uma tenda, né? Então é a nossa paróquia. Então eles vivem como se fossem estrangeiros. São abertos aos seus filhos, não desprezam os seus filhos, como muitos de nós. Ele faz uma referência ali ao aborto, inclusive, que já era uma prática conhecida no Império Romano. Eles não admitem isso. Eles pagam os seus impostos, trabalham, mas em tudo são irrepreensíveis, são cidadãos de primeira classe, com exceção das práticas religiosas, porque havia, né, o culto a César, aos deuses greco-romanos, que os cristãos se recusavam. Fora isso, eram cidadãos de primeira linha, eram exímios cumpridores da lei e davam exemplo. Então, eram testemunhas de Cristo no modo de viver, né? No modo de se comportar, nas escolhas que faziam. E, infelizmente, ou felizmente, não é? Jesus alertou em João 15. Olha, se o mundo odiou a mim, vos odiará a vós também. Então, o cristão, ele dá aquele testemunho, não é para ser aceito pelo mundo, não é para ser reconhecido. Ele dá aquele testemunho da fé, porque ele sabe, ele tem sempre em mente o juízo divino. Tudo que eu fizer ou disser, eu darei contas a nosso Senhor. Então, se vai me causar prejuízos, que cause. O pior prejuízo é eu ser desaprovado diante do juiz da minha alma. Então, isso fazia com que eles não fossem apegados a nada, inclusive a própria vida física. Então, por isso a gente já associa o martírio com morte, porque isso é cristianismo. Sabe, nunca é demais pregar isso. Jesus, para um cristão, ele vale mais do que o próprio cristão. Jesus vale mais que a vida. Então, o que é melhor, perder Jesus ou perder a vida? Bom, é quase que paradoxal essa pergunta, porque a vida do cristão é Jesus. Eu só perco a vida
se eu perder Jesus. Exatamente. Então, ser morto, assim, ter a cabeça arrancada, o pescoço degolado, ser enforcado, crucificado. Bom, isso para nós não é perder a vida. Isso para nós, quando muito, perder o sangue, derramar o sangue, mas não a vida. Porque a vida é Jesus. Exatamente. O senhor está falando dessa questão, né, de morrer por Cristo, Cristo ser a nossa vida. E aí acho que a gente entra numa questão que a gente até comentava um pouquinho aqui antes, né, padre, da gente começar sobre essa diferença, né, de dar esse testemunho, este martírio, mas essa diferença entre eu acreditar como cristão que tudo que eu vivo é pequeno perto daquilo que é diante de Deus, que é o céu, é a eternidade. Então, assim, acho que a gente pode falar dessa diferença entre o amor a Deus e o amor a si mesmo, ao mundo, porque parece que, não sei se eu estiver errado também, o senhor me corrija, mas parece que a gente tem vivido um tempo onde os cristãos morrem de medo, talvez nem desse martírio aí, porque parece que esse martírio às vezes traz as glórias, mas desse martírio que a gente falava da ridicularização, que a gente falou um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, porque nos falta muitas vezes dar esse testemunho verdadeiro. Então, para a gente não ficar mal com uma outra pessoa, eu posso estar negando Cristo, ou uma verdade daquilo que é a verdade de Cristo. Né? Olha, Tiele, eu acredito não, é a verdade, o que eu vou dizer. Quando nós dizemos que Jesus nos liberta, que Ele é nosso libertador, nosso salvador, nós estamos falando de um processo que dura a vida toda. E existem coisas mais grosseiras das quais Jesus nos liberta lá no começo, talvez uma falsa doutrina, um pecado mortal, enfim, ele começa, aquilo é o princípio da libertação de uma pessoa. Mas vai chegando um momento em que você já não está mais, os seus piores inimigos não são esses que estão fora, são os que estão dentro. Então chega um momento que são as libertações mais difíceis de se passar, são aquelas as libertações das paixões. E certas paixões, elas são reforçadas, elas são nutridas pelo mundo que nos rodeia. Paixões do tipo competitividade, estar sempre por cima, ser sempre bem visto, bem querido. Tem aqui um quê psicológico também. De aceitação. Todo mundo tem um nível, alguns mais, outros menos, de amor próprio, né? A psicologia chama de narcisismo. Então você vê a sua imagem na concepção alheia, riscada, reprovada, isso dói, né? Isso machuca o ego. Então, você está vendo aqui que o mártir, ele é alguém que, para ele conseguir chegar ao ponto de não estar apegado a esse ego e de ter sobre o ego Jesus Cristo, isso aqui não é fácil não, viu? Exatamente. É muito bonito aqui no discurso. Mas você defender o evangelho, fazer uma escolha, assim, uma opção de vida, assim, bem evangélica mesmo, radical. Por exemplo, um jovem que opta pelo celibato, por amor ao reino de Deus, numa casa onde todo mundo é contra. Ou um casal que é aberto à vida e todo mundo na família, na vizinhança, diz que é um desajuizado, não sei o quê, e ele faz aquilo por amor ao evangelho. Enfim, quantas coisas que são escolhas de vida, porque o cristianismo é estilo de vida. Não é só um conjunto de rituais que a gente pratica. Isso aqui seria só um paganismo às avessas, um neopaganismo. Mas quando a pessoa assume o estilo de vida e ela começa a ser, como você mesmo usou a palavra, ridicularizada, boicotada até. Cancelada. Então, isso machuca, tá? Ninguém está dizendo que não machuca, não. Nem que é fácil ou simples, não. Pelo contrário, porque você tem certeza de que está promovendo um bem, mas essa palavra que eu citei de João 15, ela, assim, eu tenho a impressão de que ao longo da vida, ela
nós precisamos ir nos convertendo a ela para ela ir adquirindo níveis mais profundos dentro de nós. O mundo vos odeia. O mundo vos odeia. A gente conhece isso. A gente está informado a respeito disso. Agora, preparado para isso é só na hora que o ódio do mundo chega mesmo. Que ele te dá aquele tapa na cara. E cá para nós, dores morais são mais longas e mais sofridas às vezes do que dores físicas. É verdade. Então a gente admira, e tem mesmo que admirar, a coragem dos apóstolos que derramaram sangue, dos mártires da igreja que derramam sangue. Vai ter muita gente derramando coisas tão dolorosas ou às vezes mais dolorosas que o sangue, porque o sangue dói naquele momento, mas é um momento, sabe? E acaba. Quanto tempo dura uma degola, né? Às vezes eu fico meditando no dia dos mártires, né? Uma Santa Cecília que foi degolada a espada. Né? Passa uma lâmina aqui na sua jugular, em 3 ou 4 segundos, se eu não me engano, você já perde a consciência, acabou. Então você glorifica a Deus, vai para o céu e foi o momento ali. Agora, tem pessoas que passam uma vida, não é só derramando sangue, derrama paciência, derrama lágrimas, derrama fora noites de sono, sendo injustiçado. Por isso o Senhor falou, né, já antecipou em Mateus 5, bem-aventurados vós, quando fordes perseguidos por minha causa, injustiçados. Porque ele já sabia que essa é a sorte infeliz de quem se tornar cristão. Porque sempre este mundo possui um ódio a tudo que é salvador. Porque o pecado instaurou um regime tal que tudo que é salvação sempre vai ser odiado. Não estou dizendo que vai ser odiado por todos, mas sempre enfrentará violência. O reino de Deus sempre enfrentará violência. A demonstração disso é o Senhor Jesus. Você imagina, mensure isso. Deus mesmo veio ao mundo e foi tacado numa cruz. Então, se Deus mesmo veio ao mundo e foi rejeitado no madeiro da cruz, ele mesmo disse, não é um servo maior do que o seu Senhor. Se fizer isso a mim... Ou seja, a gente tá bem, né? Tá bem. Sim. Agora, eu costumo dizer para o povo, né? Um pouco de humor, porque a gente tem que rir, às vezes, das próprias dores. A gente, às vezes, se lasca por más escolhas, ou a gente se lasca porque está servindo a Deus. Então, filho, já que a gente, nesse mundo, está se lascando de todo jeito, vamos se lascar por causa de Cristo, porque Ele tem recompensa para dar. As nossas burrices, os nossos deslizes, os nossos caprichos só vão nos lascar e não vão nos recompensar de nenhuma forma. É que eu acho que a gente esquece, né, padre, que tudo isso aqui, assim como o senhor falava, é passageiro, né? Eu acho que muitas vezes a gente não mensura esse olhar para a eternidade, de que nós seremos recompensados por uma eternidade, mas também ao contrário, né? Diante daquilo que são as nossas escolhas, né? Essas escolhas de vida como cristão. E eu estava até vendo uma frase de Orígenes, é isso? Que o cristão, depois de uma tentação, ou ele vira idólatra, ou ele vira um mártir. Orígenes. Que é um dos primeiros padres da igreja. E até do período patrístico. Até voltando, de Alexandria. Até voltando nessa questão dos primeiros padres da igreja, tem uma pergunta aqui da Geórgia dos Santos. Pergunta assim, quais foram os primeiros mártires cristãos? Que aí a gente... Nós temos o proto-mártir da igreja, né, que tem inclusive esse título, que é Santo Estevão, diácono. Que foi o primeiro mesmo. Primeiríssimo, né? Está em Atos dos Apóstolos. Ele foi apedrejado, inclusive diz ali que Saulo, o apóstolo Paulo, né, ainda Saulo, estava presente na execução e ajudou os que o apedrejaram segurando os casacos deles enquanto eles... Ou seja, Saulo estava ali. E aquela cena é emblemática. Aquilo ali ilustra todo e qualquer martírio. Estevão estava pregando a palavra. Né, você vê ali que os diáconos, eles foram escolhidos pelos apóstolos para servir as mesas. Mas eles não eram só fazedores de coisas sociais, né? Servir as mesas. Ele dá a vida, não foi servindo a mesa, dando comida aos pobres. Ele deu a vida pregando a palavra.
Naquele momento ele está pregando a palavra, e aí todos começam a gritar, se revoltam contra ele, empurram para fora da cidade, e aí ele levanta os olhos e diz, né, eu vejo o Filho do Homem na sua glória, sentado no trono à direita de Deus. Aí Atos dos Apóstolos diz que os que estavam em volta taparam os ouvidos e gritavam, assim, para não ouvir. Não é que o mundo faz bem isso? Você prega a palavra, você pode gritar a palavra. Eles tapam os ouvidos, o pecado faz isso, né? Uma coisa bem de criança, quando você não quer ouvir uma coisa, você tapa o ouvido, para não ouvir. Eles faziam isso. E sempre vai ter no mundo quem faça assim. Quem não quer ouvir, não quer mesmo. E aí eles apedrejam, até que ele morre. Depois dele, São Tiago o Maior. Foi o primeiro apóstolo a morrer. Morreu também degolado à espada por Herodes. O mesmo Herodes ali do período de Jesus. E pouco a pouco outros foram dando a vida, e todos os 12 apóstolos morreram martirizados, com exceção de João Evangelista, que morreu de velhice. Mesmo a igreja sempre entendeu essa morte dele de velhice como o seguinte: todo cristão tem de encontrar-se com a cruz do Calvário na sua vida. Todo cristão. Como João não fugiu da cruz do Calvário, ele estava ali aos pés da cruz com Maria, então ele já encontrou a cruz do Calvário. Entendi. Ali na crucifixão. Então ele teve a sua vida preservada, foi o último a morrer. Como todos fugiram, os outros todos fugiram naquele momento, em outro momento eles teriam de encontrar essa cruz. Mas não tem cristianismo que não encontre a cruz em algum momento para passar por ela. Então todos unanimemente, alguns foram martirizados com requintes de crueldade, porque isso era muito comum. O Império Romano prendia os cristãos e os torturava por duas razões. Primeiro, para tentar dissuadi-los, né? Para que, sob o efeito da dor, eles negassem a fé. Exatamente. Até antes do senhor continuar, acho que até é importante a gente ressaltar para quem nos acompanha, né? Essa questão, né, padre, da diferença, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa morrendo por uma causa nobre, às vezes a pessoa cristã vive uma vida nobre, cristã, com bons preceitos, uma pessoa piedosa, mas não necessariamente vive um martírio, né? Acho que é legal falar essa diferença, porque o padre está falando aqui desse requinte de crueldade, do ódio que existiu ali contra Santo Estevão, por exemplo, do ódio que existiu contra vários dos santos perseguidos, né? Tanto lá nos primeiros séculos da igreja, mas desses novos santos também, quanto parece que o fato da pessoa glorificar a Deus é que causa a morte, né? Que causa essa violência na vida da pessoa. Acho que é legal só a gente colocar essa diferença para as pessoas. Até entre a diferença, vamos colocar a diferença entre um heroísmo e um martírio. Perfeito. É uma pergunta louvável. Acrescento elementos a essa pergunta antes de dar a resposta. Qual é a diferença entre um mártir e um suicida? Porque, afinal de contas, né, a gente lê as atas martiriológicas da igreja, as histórias dos martírios, e alguns dão até a impressão de que eles iam atrás de morrer. Como se eles fossem uma espécie de masoquistas. Será que o martírio é um masoquismo? Qual é a diferença entre o martírio cristão e aqueles homens bomba dos muçulmanos? Será que eles são mártires também? Porque, afinal de contas, eles amarram lá bombas no seu corpo e se jogam num lugar e se auto-explodem. Dá para dizer que isso é martírio? Segundo eles, é por uma causa. Por uma causa e tudo mais. Será que é uma psicopatia? Ou seja, a pessoa é tão fria em relação à própria vida que ela se tornou indiferente a viver? Então, tudo isso é de se perguntar. E a resposta ela é muito simples. Nós temos sempre que ter em mente. O martírio de sangue, porque o martírio é de todos nós, mas o martírio de sangue é um dom
antes de qualquer coisa, é um dom. Ninguém vai atrás assim do martírio, né, porque quer. Se ele nos encontrar, isso será um dom, uma graça, mas ninguém pode ir até ele. Vou dar um exemplo que pouca gente sabe. Santo Antônio de Pádua, o famoso Santo Antônio, se chamava Fernando. Ele era frei, agora eu não lembro, acho que agostiniano. Ele era frei agostiniano e o sonho dele era ser mártir. Então ele entrou num barco no sul da Europa e navegou para o outro lado, para o Marrocos, que já estava tomado pelos mouros, para evangelizar os mouros muçulmanos, e o sonho dele era ser morto. Ser morto por eles. Sim, ele foi para isso. Então assim, veja a arrogância, né? Não, eu vou ser morto pelos mouros. E o que foi que aconteceu? Ele adoeceu na viagem, ficou no acampamento dos agostinianos e não tinha melhora alguma. E tamanho... Né, se arrastou tanto tempo aquela doença que os agostinianos tiveram que mandar ele de volta para a Europa, porque ele estava sendo um estorvo ali. Então foi achando que ia abafar, né, que ia pregar, ia ser morto, e não saiu do acampamento porque caiu doente. E ele mesmo, passado um bom tempo, entendeu que era uma arrogância da parte dele, ele achar que ele podia pegar a coroa do martírio, a palma do martírio, com as próprias mãos. E Deus permitiu que ele adoecesse, porque nós teremos o fim que Deus permitir que tenhamos. A vida e a morte de um cristão estão nas mãos do seu Senhor. Ele teve que voltar, aí desistiu da ideia, encontrou-se com São Francisco de Assis, virou franciscano, e no fim não morreu, não foi mártir, coisa nenhuma. O dom dele era pregação, de fato, ele era um grande pregador, mas o lugar dele era pregando no norte da Itália. Mas aí parece, padre, até assim, né, com todo respeito a Santo Antônio, mas dessa arrogância que o senhor até falou, né, que eu acho que pode passar por todos nós, de quando você pensa assim, a sua primeira intenção nem é a de levar a Cristo evangelizar em si, mas é exatamente isso que o senhor falou. A intenção de que outras pessoas, além de cometerem o pecado me matando, que aí me deram uma glória, né? Pois é. Essa glória do martírio. Você vê que é muito fácil. Isso aqui daria um programa, hein, Thierry? É muito fácil fazer o mal disfarçado de bem, a falsa humildade. É muito fácil macaquear o bem. Então, ele iria pregar o evangelho? Iria. Poderia até ter sido morto também? Poderia. Mas é muito fácil fazer a coisa certa pela razão errada. Isso é o perigo. Nós seremos julgados por Deus, não foi pelo que fizemos, mas por qual motivação nós fizemos. Exatamente. E isso está no Evangelho, está lá em Mateus 7. Jesus fala assim: e naquele dia muitos dirão, Senhor, mas em teu nome pregamos nas praças, expulsamos demônios e curamos doentes. E olha só, eles dirão que fizeram, vai dar certo inclusive, curamos doentes, eles foram curados. Expulsamos demônios, eles foram expulsos. Em verdade eu direi, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Fizeram coisas certas, mas a razão estava errada. Fizeram por vanglória, fizeram para se aparecer, né? Eu li esses dias na internet, aqueles que usam o ministério para ser visto e não para serviço. Então, Antônio é o grande Santo Antônio, porque teve que passar por essa conversão. Né? Da humildade, entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. E graças a Deus que ele soube usar disso. Né? Soube usar, com grande heroísmo, né, cristão. Mas isso para deixar claro que o martírio é um dom. É um dom. E a diferença entre o martírio cristão e essas loucuras islâmicas, né, dos extremistas islâmicos, não estou generalizando o Islã, mas desses extremistas. O cristão, ele dá a sua vida, ele não tira a de ninguém. Exatamente. Então, isso tem que estar claro. Pergunte a esses extremistas se eles colocariam uma bomba em torno do corpo, se explodiriam sozinhos no deserto. Eles não vão, eles querem levar a gente. Eles por uma histeria coletiva, eles simplesmente, não é que tiram as suas vidas, eles tiram as dos outros, tirando as suas por consequência, são assassinos, disfarçados de mártires. Não é? E um suicídio é alguém que simplesmente detesta a sua vida
e detesta o sofrimento que está nela. E não é isso que você vê nos mártires. Eles não vão à morte porque amam a morte ou porque querem sair dessa vida. Você vê claramente nas atas que o objetivo deles não é sair dessa vida, mas é encontrar-se com Cristo. Quem explica bem isso é Paulo, no fim da sua vida, ali na carta aos Gálatas. Ele mesmo fala, olha, eu me encontro num dilema. Ficar convosco é bom porque eu permaneço pregando, mas ir para Cristo é melhor para mim porque eu vou receber minha coroa. Então, para mim, tanto faz. Viver é Cristo, morrer é lucro. Não tem tempo ruim. Então, Paulo tinha isso claro. Os mártires eram homens, mulheres, crianças, idosos, enfim, cristãos felizes. Felizes que, se o martírio não tivesse vindo a eles, jamais eles procurariam a morte. Então, não são suicidas. Você vê pelo estado psicológico e emocional do mártir a diferença entre o mártir e o suicida. E você vê na motivação de dar a vida a distinção entre o mártir e o extremista islâmico. Então isso é muito claro. O martírio de sangue, é importante nós termos isso em mente, ele só é possível quando está em operação na alma do cristão o dom da fortaleza, dos 7 dons do Espírito Santo. O dom da fortaleza é aquele que fortifica a vontade do cristão, que isso aqui também daria outro programa, os 7 dons do Espírito Santo. 4 atuam na razão e 3 na vontade. Então, a fortaleza atua na vontade. Ela fortalece, ela resigna, determina a vontade do cristão no evangelho, na palavra. Ele não abre mão. Então, ele recebe uma fortaleza interior. Mas sobrenatural, né? Sobrenatural. Porque não é nem essa fortaleza nossa ali diária de lidar com alguma situação muito específica e muito dolorosa, né? Porque pelo contrário, quem já se pegou na mira de um revólver sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Não é natural você, diante da ameaça da sua própria vida, permanecer firme. Gritar, viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Os Viva mártires Cristo. do México, né? Na primeira metade do século XX, lutando contra aquela revolução maçônica que perseguiu a igreja. Então, na mira de uma espingarda, de um revólver, a sua tendência é se urinar todo e fazer o que o outro quiser. Exatamente, para preservar a vida. É um instinto também, né? É um instinto de sobrevivência. Então, isso é o natural. Para uma pessoa conseguir passar por cima da própria natureza, passar por cima do natural só pode ser sobrenatural. Graça mesmo. E você lê aquilo nas atas martiriológicas, você vê que são heróis. São pessoas, me permito o uso da palavra, possuídas pelo Espírito de Deus. Literalmente, né? Totalmente possuídas. Você vê, por exemplo, um martírio como o de Santo Inácio de Antioquia, um dos primeiríssimos mártires. Para quem não sabe, Inácio de Antioquia foi sucessor de São Pedro em Antioquia. Pedro, antes de morrer em Roma, ele foi bispo em Antioquia. Ele vai para Roma, quem fica no lugar é Inácio. Santo Inácio é preso, levado a Roma, a comunidade de Roma queria pagar a... Como é que chama? A fiança. Porque muitos dos presos das prisões cristãs eram fiançáveis. Então dava para pagar. Uma das finalidades das coletas da igreja tinha a caixa da piedade, que os diáconos cuidavam, era para cuidar dos pobres e pagar fiança de cristãos presos. E a comunidade queria pagar, ele fica sabendo na prisão e ele escreve uma carta, e tem essa carta até hoje. E na carta ele diz, não me impeçam de viver. Ele chama a morte, né, porque ele sabe que estava condenado à morte, ele chama a própria morte de vida. Não me impeçam de viver. Chegou a minha hora e eu quero ser triturado como pão de Cristo nos dentes das feras. Porque ele já sabia que ia ser jogado na arena dos leões. Então ele proíbe pela carta, como na autoridade de bispo, que paguem a fiança. E ele é jogado às feras, a ata conta que ele foi jogado e uma das feras ficou rodeando ele, né, para dar um bote. Ele tão ansioso estava pelo martírio
que ele esbofeteou o focinho do leão para que o leão viesse logo para cima. Veja, ele é a fortaleza de um mártir. Não é o leão que põe os dentes nele, é ele que põe o pescoço nos dentes do leão. Porque Paulo diz, né, tudo vos pertence. O céu, a terra, o abismo, a vida, a morte, e vós pertenceis a Cristo. Ou você vê o martírio de um São Lourenço, também diácono de Roma, que foi condenado a formas de morte com requintes de crueldade, como eu dizia. Os romanos eram especialistas nisso e o colocaram no circo de Nero e para fritar numa grelha. E quando ele já em carne viva, já no osso queimado, ele vira ainda o rosto para um dos algozes e satiriza a própria morte. Olha para os algozes e fala, podem virar porque desse lado já tá bom. Ele, queimado, vivo, já não tinha. Ai, meu Senhor, já estavam só os ossos, né? Ele foi posto de costas primeiro e já estava a coluna aparecendo, tudo, já tinha fritado. Realmente é sobrenatural, né, padre? O senhor falou isso, eu cheguei a ver um documentário uma vez e era uma historiadora não cristã falando que é algo muito único dentro da história da humanidade o que esses cristãos, os primeiros mártires viveram, né? Porque ela fala assim que não existe na história alguém que dê a vida por algo do tipo, porque geralmente, dá para uma pessoa, alguém da família, ou porque foi obrigado, não porque foi até lá, né? E ela falava assim que tem que ser algo muito forte para fazer alguém dar a própria vida por algo que poderia dizer não. Sim. Que é o caso, assim, quando a gente cita os mártires cristeiros, por exemplo, né? Que poderiam, sim, simplesmente falar não ali para eles, ou mesmo os primeiros cristãos, né? Porque se a gente pensar, o senhor falava desse testemunho, de que o martírio é um testemunho, mas parece que ali de antemão, se a pessoa negar ali só para aquela pessoa, dentro do coração dela, ela continua acreditando em Cristo. Então, se ela negar ali, tudo bem. Já escutei muito isso, né? Mas a verdade é que aí a gente volta para a palavra que o senhor usou. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, né? Mas eu queria só citar até uma coisa, o senhor falou de São Lourenço. Eu lembrava que recentemente a gente falou sobre Santa Maria Gorete, né? E me faz lembrar muito dela, porque ela agonizou, né? Até o segundo dia ali, até o outro dia, e mesmo assim ainda teve a capacidade do perdão, né? Então, isso assim, eu acho que é muito intenso para a gente olhar para a vida dos mártires e perceber toda essa dor, porque não são coisas simples, né? O senhor falava ali, realmente, assim, quando a gente pensa no martírio de sangue, às vezes ele é rápido, mas às vezes não, né, padre? Às vezes, se você pensar, tanto no caso dela, que foi no dia seguinte, São Maximiliano Kolbe, que era uma pessoa que eu queria que o senhor comentasse, sim. Porque acho que no começo da igreja ele foi celebrado muito mais como o mártir da caridade, né? Então, acho que a gente usava as toalhas brancas e depois que mudou, né? Depois que ele passou a ser venerado como mártir, de fato. Ele foi preso num campo de concentração, né? No período do nazismo, São Maximiliano Kolbe. E num determinado momento ali, foi decidido que um dos homens seria morto. E aí ele, como sacerdote, se ofereceu, viu aquele homem implorando que ele não podia ser morto porque ele tinha família e filhos para cuidar. E aí um dos soldados do Reich, né, do nazismo, zombou, debochou dele, falei, bom, eu não te mato se você encontrar quem morra no seu lugar. São Maximiliano se ofereceu, não, eu morro no lugar dele. Aí ele ficou assim, falei, falei, você está brincando comigo? Eu mato os dois. Falei, não, eu estou falando sério. Se o senhor prometer que não vai matá-lo, eu me ofereço para morrer no lugar. E eles ficaram tão indignados com aquela oferta que não é que fizeram como fizeram com tantos, né? Atirou na cabeça e pronto. Não, o prenderam num lugar para que morresse de inanição, né? Sem comer. Então, você imagina, leva dias para uma pessoa morrer de inanição, sem comer, sem beber. E foi definhando, até morrer. Você veja, não morreu derramando sangue, mas morreu num requinte de crueldade. E quanta coisa, foi um martírio lento, quanta coisa foi passando pela cabeça dele, no ápice do sofrimento, porque a fome deixa a pessoa estonteada.
Só a graça de Deus mesmo para sustentá-lo em perseverar naquele propósito até o final. Ele recomendou àquele judeu, no lugar do qual ele estava dando a sua vida, que fizesse valer o sacrifício dele, que cuidasse dos filhos. Enfim, é uma história muito bonita. E muito tempo depois é que ele passou a ser venerado como mártir. De fato, a gente usa a cor vermelha na memória dele. E vale a pena ressaltar também uma outra distinção do martírio. A gente falou aqui que é muito diferente dos extremistas islâmicos, muito diferente de suicídio, e é muito diferente de heroísmo por causas. Porque há quem morra defendendo causas, né? Quantos morreram defendendo guerrilha comunista? Dá para chamar, por exemplo, lá o Marighella, nos anos 60, de mártir. Foi alguém que era um comunista, guerrilheiro aqui no Brasil, morreu nas mãos dos militares, né, do período do regime militar. Então não dá, porque você vê claramente que essas pessoas, elas morrem, mas elas morrem na força do ódio, né? Elas morrem matando também, vão matando, atirando, destruindo, e na verdade a morte as encontra porque foi a forma de parar a transgressão delas. Então, morrer por uma causa humana simplesmente não é martírio. Outras vezes pode haver a morte por uma causa nobre, como você falou. Me veio assim à mente aquele filme, O Patriota, né? Quantos morreram pela Revolução Americana, né? Quantos morreram no nosso país, na Cisplatina, na Guerra do Paraguai, várias guerras que nós São tivemos causas aqui. nobres, sim, né? Revolução Constitucionalista, lá nos anos 30, causas nobres, sim, que foram bens para a nossa sociedade de maneira geral. Mas não se trata de defesa do Evangelho, entende? Então, essa é a diferença. Não se trata de morrer dando testemunho de algo. Se trata de dar a vida, porque se cria em algo que não cabe nesse mundo e nem pode ser totalmente implantado nesse mundo. Tudo que nós vamos ter nesse mundo são sinais do reino, como nós dizemos em linguagem católica, sacramentos do reino. A igreja é um sacramento do reino, os próprios sacramentos são sinais do reino, a vida dos cristãos, mas o reino de Deus mesmo, ele não cabe nesse mundo. Exatamente. Somente no outro. Então, você dar a vida, né, você falou dessa pesquisa que falou que não existe isso em outro agrupamento humano, dar a vida como os cristãos deram e dão. Não é? Diante da ameaça de perder a própria vida, a tendência da pessoa é negar algo, sobretudo se aquilo é só uma ideia. Porque se for só uma ideia, a gente abre mão na hora. Na hora, para salvar a própria vida. Depois você volta, né? Pois é. Tipo isso. Me lembra o martírio de São Paulo Miki e os seus companheiros, que são os mártires japoneses, os primeiros mártires japoneses. Eu ia pedir para o senhor comentar deles também. Então nós estamos aqui na comunhão espiritual. Porque quando São Paulo Miki ele é crucificado, eles foram todos crucificados ali no Japão, a mando do imperador. O cristianismo ainda não era bem visto. Século XVIII, mais ou menos. E crucificado ali, sangrando, ele começa a pregar para os japoneses. Ele diz, né, povo japonês, estáis vendo a situação em que eu estou... Jesuíta, né, padre? Oi? Jesuíta. Estáis vendo a situação que eu estou e em alguns minutos estarei morto. Então não tenho mais nenhuma razão para esconder algo ou mentir a respeito de algo. Então saibais que só há salvação em Jesus Cristo e no Evangelho pelo qual nós estamos morrendo. Porque é essa a pergunta, né? Quanto tempo pode durar uma mentira? Quando a pessoa insiste nela. Olha, com uma faca no pescoço, dá para fazer a mentira cessar. Exatamente. Sob tortura, uma pessoa assume que está mentindo. Mas... Aí não tem como, não né, tem padre? como. Quando o senhor fala assim, eu acho que aí a gente lembra que a Georgia até colocou sobre o padre Miguel Pro. Sim, Miguel Pro. Miguel Pro, que também é um mártir cristeiro, né?
Mas eu me lembro sempre de José Sánchez, né? José Sánchez. Ele sempre me vem muito à memória porque é um adolescente até então, né? Vai para a guerra ali, assume. E acho que a frase dele é muito marcante, né? Que a gente vê. Ali tem o filme, né? O filme Cristiada, que ele fala que nunca foi tão fácil, né? É conquistar um lugar no céu diante de Deus. Mas eu acho muito bonito por causa exatamente disso que o senhor está falando. Ele está ali sendo torturado, sendo esfolado, e mesmo assim continua gritando Cristo Rei. E como é mais recente, parece que se achega mais até nós, né? Porque parece que lá nos primeiros séculos, parece que eles estavam muito perto de Jesus, então, de certa forma, parecia que era mais intenso ainda. Mas olhar para essa realidade onde a gente tem fotos dele, da própria Santa Maria Goretti, Beata Albertina, que são santos recentes, São Maximiliano Kolbe também, que está perto de nós também, né? Acho que isso reaviva a nossa fé. Até anotei aquela frase que sempre fala que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, né? Tertuliano disse essa frase. É exatamente isso, né, Sim. padre? Você vê, Tertuliano falou... Não, isso não foi Tertuliano. Já no século IV, alguém disse assim, os cristãos apagaram o fogo da ira de César, que quantos Césares, né, um imperador romano após o outro, perseguiu os cristãos. Os cristãos apagaram o fogo da ira de César com o seu próprio sangue. Um a um, regando o fogo de César com o seu sangue. Dando a sua vida sem tirar a de ninguém. Então o cristianismo, a força do cristianismo é o martírio. Vale a pena, viu, Thierry, ressaltar, isso é um dado que ele não é divulgado, tá? Não se fala mais a respeito disso, não se veicula isso, porque isso não é interessante. Há muitos interesses no mundo atual, mas embora a gente admire, e repito, deva admirar, o martírio dos primeiros séculos, outros tantos mártires da história cristã, há um dado que comprova, isso é um fato que eu vou dizer. Hoje são martirizados mais cristãos do que em todos os primeiros 300 anos de cristianismo. Agora eu me esqueci o nome da fundação, eu tenho anotado em casa. Tem uma fundação cristã de levantamento de pesquisas. Se constatou que anualmente morrem 577 mil cristãos pelo fato de serem cristãos. Só por serem cristãos, não é que foi morto e por acaso era cristão. Não, pelo fato de serem cristãos. Eu estou falando de cristãos no Oriente Médio, são mortos porque são cristãos. Cristãos na Nigéria, mortos pelo Boko Haram. No Moçambique, também mortos por extremistas islâmicos. Estou falando ainda de cristãos na China, Coreia do Norte, em alguns lugares ainda das Filipinas, embora as Filipinas hoje tenham milhões de cristãos, mas há algumas regiões... que os primeiros cristãos os primeiros japoneses foram para lá por causa disso, né? Sim, foram para lá. No norte da Índia... Então, assim, não são poucos, não. E eu estou falando de cristãos de maneira geral, muitos católicos, mas também evangélicos, ortodoxos. Quantos não viram o martírio dos coptas na praia da Líbia, degolados a faca pelo Estado Islâmico, e eles têm o prazer de filmar a morte daqueles cristãos? A igreja copta canonizou, foram, não lembro quantos, mas umas dezenas deles. E as famílias, você vendo, as famílias foram entrevistadas nas rádios, em programas de TV, a Sat7, que é uma TV árabe, cobriu tudo isso na época. E você vê as famílias cristãs perdoando aqueles algozes. Então, assim, não vamos ficar achando que essas páginas da igreja primitiva foram viradas e encerradas, porque elas não foram. E nós estamos muito próximos, já está começando nova perseguição social aos cristãos. Quando não pela ridicularização, como nós já falamos aqui, porque essa nunca cessou, verdade seja dita, nós já estamos vendo aqui ao nosso entorno
por conta de regimes autoritários. Sim, já exatamente. na América Latina, cristãos sendo perseguidos, estão todos aí acompanhando o que está se passando na Nicarágua. Bispos sendo presos em cárcere privado. Todas as rádios católicas foram fechadas pelo governo, todas. Católicos não podem mais pregar o evangelho, falar. Isso já havia acontecido na Bolívia, no período de Evo Morales. Na Venezuela, isso já aconteceu. Anteontem, já foi a mando do governo colombiano fechada as capelas católicas que tinha no aeroporto Eldorado de Bogotá. Eu já estive naquele aeroporto. Pois é, padre. Mas quando a gente fala do cuidado que a gente precisa ter, assim, em relação a isso, né? Tudo que o senhor está falando, eu acho que é muito sério. E a gente precisa estar muito atento. Porque a gente acredita muito que, como cristãos, claro, a gente não deve se vingar, existe o perdão, mas muitas vezes o cristão é taxado como aquele paz e amor, aquele fofinho, bonitinho. Trouxa, né? Exatamente. E às vezes esse é o problema, porque nós esquecemos de defender a nossa fé. E às vezes defender a nossa fé é sim nos posicionarmos em certas situações, né? Quando o senhor fala disso, às vezes eu escuto muita gente falando assim, que esse tipo de coisa não acontece no Brasil, não tem a possibilidade de acontecer no Brasil, e isso é um grande engano, né? São formas de manipulação também, e nós precisamos sim, como cristãos, porque eu sempre gosto de falar isso aqui como cristãos, porque nós estamos falando aqui para cristãos. O padre o tempo todo também fala isso. Se você não é, você nem precisa se sentir ofendido, né? Se você não segue, se você não tem esse encontro verdadeiro com Cristo e se define como cristão, isso não é para você. Mas se você é, nós precisamos defender a nossa fé. Precisamos estar atentos àquilo que acontece no nosso tempo, sim. E o senhor falou assim muito bem de tudo isso para a gente. Precisamos estar alertas a todas as formas, né? Tem um salmo que diz que Deus nos livre do mal e da aparência do mal. Às vezes o mal tem uma boa aparência de bem. Tem uma boa aparência. Mas a gente precisa saber identificar as aparências que o mal adquire. Então, às vezes, ele adquire uma aparência de bem na forma da retórica, na forma, nas aparentes boas pautas que defende, mas é só cavar um pouco, sabe? É só cavar. Se a gente olhar um pouquinho, né, padre? Até tem uma frase que colocavam esses dias do próprio Hitler, né? Um pouquinho. Se você coloca as primeiras frases dele lá, sem citar o nome dele, parece uma pessoa muito boa, com uma intuição muito boa. E muita gente não sabia o que viria a ser. Eu acho que é o que acontece hoje com a gente. Esse mal disfarçado de bem. E os nossos olhos precisam estar atentos, mas muito em comunhão com Deus. Porque é o Espírito Santo que nos faz discernir, né? Que nos faz enxergar a verdade do Evangelho, que nos faz enxergar entre o bem e o mal ali, enxergar esta verdade. Então, nós precisamos estar muito atentos, vigiantes, orantes e em comunhão como igreja, né, padre? Não nos dividindo, que é o que tem acontecido muito também, né? Nós precisamos ler o Evangelho assim, na sua integridade. Na sua integridade. Bem-aventurados os que promovem a paz, Mateus 5. Mas tem Lucas 12, 49. Eu vim lançar fogo sobre a terra. Pensais que eu vim trazer paz? Exatamente. Eu vim trazer a espada. Ué, é para promover a paz ou é para pegar na espada? Será que os evangelhos estão se contradizendo? Não. Você tem que saber ler os evangelhos na sua integridade. O cristão é um promotor da paz, mas ele não é um pacifista. Em que sentido? A paz, ela é um valor. Ela é um valor. E nós temos a paz em alta conta. Acontece que ela não é um valor absoluto. Tudo no cristianismo é relativo, né? Relativo em relação a quê? A Cristo. Relativo a Cristo. Então, não existe paz para um cristão sem Cristo. Não existe paz para um cristão sem a verdade do Cristo. Sem a verdade do Cristo, sem o amor do Cristo. Sem os princípios revelados pelo Cristo. Então nós vamos poder chamar, se houver algo com aparência de paz, mas sem Cristo, sem a doutrina, sem o Evangelho, aquilo ali não é paz de verdade. Você pode chamar de outra coisa se quiser. Sossego, tranquilidade, trégua, mas não paz. Cristo é a nossa paz. Efésios capítulo 2. Ele é a nossa paz. Então,
Se eu estou vendo o cristianismo e tudo que o cristianismo defende sendo desprezado, rejeitado, enxotado, eu não posso simplesmente ficar sentado assistindo e dizer que eu não vou combater isso porque eu sou da paz. Não, você não é da paz, você é da guerra. Pergunta para os cristeiros, Sim, né, padre? Você é da guerra, porque você está dando trunfo na mão do diabo sem lutar, quando Cristo lutou com ele para salvar a tua alma, para te tirar das mãos do diabo. E você vai deixar, entende? Então você vê que o cristão, ele não é um pacifista. Não, ele é um cristão. Ponto. Eu dizia ontem numa palestra que eu dava à noite, numa outra paróquia, que assim, as paixões foram postas em nós por Deus. O problema não são as paixões, o problema são as paixões desordenadas. A gente corta às vezes essa palavra, desordenadas. Todas as paixões estão em nós com um propósito. Aí eu dava exemplos. O medo em si não é um mal, o medo é uma defesa. Você foge do perigo, de algo que lhe ameace. Cautela, né? Isso. Todas as paixões. A atração sexual, ela existe para perpetuação da espécie, para demonstrar amor. O problema é quando está fora da sua ordem, do seu ambiente próprio. E a ira? Né? A ira também é uma paixão. A irascibilidade, a gente chama. Porque ira já é a ira desordenada, um dos 7 pecados capitais. Mas a irascibilidade, a capacidade de se irar, em si mesma ela não é um mal. Você vê Cristo irado nos evangelhos várias vezes. Pense no Cristo expulsando os vendilhões do templo. Você imagina Cristo aquela fez cena... um chicote, né? Pelo amor Por de Deus. favor. Você imagina aquela cena assim, Senhor, por favor, o Senhor poderia retirar aqui a sua bancada? Não é isso que está escrito lá. Exatamente. E com o chicote ele chutou, ele virou aquelas barracas. E você viu no Evangelho de Mateus o modo como ele tratava os fariseus. Hipócritas, raça de víboras. Pelo amor de Deus, isso daí não é palavreado, assim, polido, sobretudo por uma época daquela, na boca de um Porque judeu. Jesus não era politicamente correto, né? Não, uma coisa que ele não era isso. Então vamos parar com essa pá de melado que jogam em cima do evangelho, porque isso dá um asco. Isso não é evangelho. Tá? Faz parte do evangelho a promoção da paz e a profecia. Agora, é claro, nós precisamos estar no espírito para saber quando é a hora de ligar a profecia, né? Porque eu costumo dizer que a linha é muito tênue entre a polêmica e a profecia. Então, a polêmica é quando você simplesmente quer causar, você quer levantar discussões a esmo, você não está interessado em, de fato, promover uma consciência cristã, em defender valores, é inescrupuloso, assim, não tem um bom discernimento na maneira de fazer, o lugar de fazer, a hora de fazer, né? Não seleciona bem as palavras, não ora, não tem a glorificação de Deus como fim último daquilo que está fazendo. Então isso tudo é necessário. Mas a igreja, ela conta com esses ministérios. A gente não faz só evangelismo, né? Pregar o evangelho da salvação e da misericórdia, mas a gente também tem profetismo, denunciar males, porque existem coisas, Tiele e os que nos acompanham, que se você não limpa um terreno baldio, você não constrói nada ali. Então não adianta dizer, não, a gente não pode ficar mexendo com certos assuntos, né? Vão odiar a igreja, vão odiar os cristãos. Como assim vão? Que mundo que você está, que você não sabe que eles já odeiam? Já volta pro martírio de novo, né? Que mundo que você está? Não, tem que derrubar, né? Você tem que limpar o terreno, então é a profecia que faz isso, para poder evangelizar. Construir. Então tem coisas que estão obstruindo o evangelho. E nós temos que lutar sim. Sim. Então os mártires fizeram isso, e olha, não fizeram brigando, não fizeram matando. Então quando eu digo ser enérgico, ter a capacidade de se indignar, não é ter a capacidade de se revoltar, de brigar. A linha é muito tênue. Realmente só um homem e uma mulher cheios do Espírito de Deus é que vão saber fazer a coisa, né?
no tempero, né? Daí a virtude da temperança, no tempero correto. Caridade, muito amor e ao mesmo tempo muita força. E isso é algo que somente a graça, o dom da fortaleza nos pode dar, para sermos mártires até o final, até as últimas consequências, derramando nesse mundo o que tivermos que derramar. Uns derramam seu sangue e outros vão derramando a sua vida de outras maneiras. Né? Exatamente. Bom, infelizmente, né, Padre, aqui já terminou o nosso tempo. Eu fiquei muito feliz aqui com vocês que nos acompanharam. Peço aí novamente que se você puder, se você quiser, você gostou desse conteúdo, acha que ele precisa chegar para mais pessoas, olha, coloca aí, né? Compartilha com a gente, compartilha nas suas redes sociais, marca alguém. Se não é inscrito no nosso canal, te convido aqui de novo, eu falava isso no início, mas se inscreva aí no nosso canal para que este conteúdo chegue para mais pessoas também, né? E que, acima de tudo, o Espírito Santo seja aquele que te conduz, aquele que te inspira a viver na verdade do Evangelho, na verdade da pessoa de Cristo. E que, assim como os mártires, nós sejamos esses testemunhos, né, Padre? Isso. Essa pessoa que vive de verdade aquilo que Cristo nos chama a viver. Pedir a bênção do Padre para a gente terminar. Senhor, nos dá a tua bênção e nos ajuda, Senhor, a imitarmos o exemplo do teu Filho. Ele, como diz o Apocalipse, que é a testemunha fiel e veio dar testemunho do Pai. Ajuda-nos a dar testemunho dele também. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, gente. Que Deus abençoe muito vocês e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau.